Então, eu tenho aqui como meu convidado o professor Adriano Akira. E como eu sempre faço, os meus convidados, eles estão aqui no grupo, porque eles têm algo que podem trazer para nós de aprendizado. Quero, antes ainda de dar as boas-vindas e dar a palavra para o Akira, só falar qual foi a primeira impressão que eu tive do Akira, e eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente antes da academia. Quando eu iniciei na PUC, e a dar aula na PUC em 2012, a primeira disciplina que eu dei foi de métodos de pesquisa. E eu cheguei para os outros professores e falei, podem me passar qual é o material, o que é utilizado como modelo para os estudantes? E eles me passaram o material e me passaram o modelo de como se escrever um TCC. E o nome do arquivo era Akira, o nome do arquivo do Word. Aí você abre o arquivo, o que é? É o TCC do Akira. Então, gente que está aqui ouvindo, o Akira foi a pessoa que escreveu um TCC que os professores pensaram, este é o modelo que nós gostaríamos que os nossos estudantes chegassem a esse modelo. Então, estamos aqui com um modelo de como escrever um trabalho. Não preciso nem falar mais do que isso para dizer o porquê que o Adriano é meu convidado. Então, Akira, muito obrigado por ter aceitado. E conta para quem não te conhece ainda, qual é a sua formação, o que você faz, o seu grupo de pesquisa. E boa tarde. Ok, primeiro então, queria agradecer aí o Eduardo pelo convite. É um prazer muito grande conversar sempre com o Eduardo, né? A gente sempre não, mas nos últimos anos a gente teve a oportunidade de trabalhar em escritórios, em salas muito próximas. Então, sempre que eu via que o Eduardo não estava em reunião, ia lá atrapalhar ele justamente para conversar com ele, e ele sempre tem alguma coisa muito legal para nos ensinar. Então, é sempre um prazer muito grande conversar com o Eduardo. Então, sempre que ele convidar, com certeza eu vou arranjar uma maneira da gente conversar. Bom, sobre a minha formação, então, eu agradeço também pelas palavras do Eduardo sobre a primeira impressão. Fico feliz que ele tenha tido uma boa primeira impressão, né? E espero poder manter essa impressão boa aí por vários anos aí, porque é realmente um amigo que eu admiro muito. Bom, eu acabei no curso de Educação Física, até estava conversando com os colegas aqui algum tempo atrás, por causa do judô, por causa do esporte, né? O esporte me levou à Educação Física, e quando eu cheguei na Educação Física, no curso de Educação Física, foi algo que eu sempre sonhei muito, e é interessante, até eu comento às vezes com o pessoal no meu grupo de pesquisa, que eu sempre, durante a educação básica, o ensino médio principalmente, sempre fui um aluno muito ruim, muito pouco empenhado, pouco dedicado. Então, o que me fez gostar de estudar foi o sonho em fazer educação física, né? E quando eu entrei na universidade, e eu demorei para conseguir essa oportunidade para entrar na universidade, então eu acabei mergulhando de cabeça e me dediquei 100% em tudo que eu podia ter de oportunidade dentro da universidade. E muito provavelmente isso resultou nessa história ali que o Eduardo contou para vocês. Então, durante toda a minha graduação, eu fui atrás de muitas oportunidades, atrás de tudo que eu podia para conhecer a educação física, de poder atuar. E no meio disso tudo, eu acabei conhecendo os grupos de pesquisa que a PUC sempre tem, né? Na época, nós não tínhamos tantos grupos de pesquisa, acho que nós tínhamos 3, né? Na época, era um coordenado pelo professor Cláudio, outro pela professora Karen Matsushige, e um que, aliás, eram esses 2 a princípio, e em 2005 o professor Rodrigo e o professor Ciro iniciaram um grupo de pesquisa em atividade física e qualidade de vida. Eu acabei ingressando, gostei bastante de trabalhar com pesquisa, me instigou muito, e a partir daí eu não parei mais de trabalhar com pesquisa, e daí, a partir daí foi fazer iniciação científica, especialização, mestrado, doutorado, até que em 2014
eu ingressei no corpo docente da PUC, no curso de Educação Física, né? Foi um sonho realizado, né? E em 2016, o professor Ciro e o professor Rodrigo sempre foram os coordenadores do GEPAC. Em 2012, se eu não me engano, o professor Ciro foi para outra instituição. Eu entrando em 2014 no GEPAC, então eu acabei assumindo a coordenação junto com o professor Rodrigo do GEPAC. Em 2016, o professor Rodrigo foi para St. Louis, e daí eu acabei assumindo integralmente a coordenação do grupo de pesquisa em atividade física e qualidade de vida, que é o qual eu coordeno. E em 2017 eu iniciei no programa de pós-graduação em tecnologia em saúde, do qual eu sou colega aí do professor Eduardo, e aí sim com os trabalhos de orientação em mestrado e doutorado. Então essa foi mais ou menos aí a sequência dos fatos, né, Dudu? Certo, Akira. E aí, conta para nós de onde saiu, por que você começou a estudar bioestatística? De onde vem, assim, você gostava somente ou foi uma necessidade de pesquisa? E ainda mais, assim, muito breve, só diz para o pessoal, existe diferença de bioestatística e estatística? Boa pergunta, Dudu. Olha, a bioestatística, que é uma das disciplinas que eu ministro atualmente, é interessante, porque eu não, como eu comentei, desde do ensino médio, eu sempre fui um aluno muito pouco dedicado. E uma das disciplinas que eu ia muito mal, realmente, era a matemática. Eu sempre tive muita dificuldade com a matemática. Então, assim, a parte lógica eu gostava, mas lidar com os números eu tive dificuldade, não porque por qualquer motivo, a não ser pelo fato de eu não me empenhar. Como o judô sempre esteve muito presente na minha vida, eu sempre imaginei que a matemática não seria importante, né? Então, eu sempre pensei, vou ser técnico de judô, vou ser atleta, vou competir, então, talvez, acho que isso não é o tipo de coisa que vai ser relevante para minha vida. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Quando eu entrei no grupo de pesquisa, as pesquisas que eram realizadas nesse grupo eram todas de cunho quantitativo, com algumas poucas exceções de abordagem qualitativa, né? Mas que lá no final das contas sempre envolvia alguma distribuição de frequência, um percentual aqui, outro ali. E como a educação física sempre foi o meu sonho, eu identifiquei que se eu souber que a bioestatística ia ser algo necessário para eu ser um bom profissional. Esse é o resumo da ópera. Então, me obrigou a estudar, ir atrás, e tudo que estava envolvido com a pesquisa, atividade física, educação física, me motivou muito a estudar. Então, eu acabei estudando muito, né, para justamente ter essa formação, né? Então, eu não sou bioestatístico, não sou das áreas de exatas, né, estatístico, mas sempre gostei e sempre atuei muito. Então, eu acabei necessitando muito para chegar nas pesquisas que eu gostaria. E a área, de maneira específica, que a gente trabalha, que é a epidemiologia, diferente de muitas pesquisas mais laboratoriais ou mais controladas, o controle do estudo ela ocorre muito na estatística, porque a gente avalia centenas, milhares de pessoas. Então, a gente tendo esse grupo de pessoas grande, a gente precisa lidar com essa heterogeneidade que existe nesse grupo e ajustar os variáveis de confusão e tudo mais que tem lá na pesquisa no modelo estatístico. Então, isso me obrigou muito a me aprofundar um pouquinho mais na estatística, sair lá dos testes T e os testes mais simples e ir para as análises um pouquinho mais complexas, né? Então, é isso que acabou me levando nesse nível de conhecimento, como estava conversando com o Dudu, não sei tudo, obviamente, mas acabou me ensinando muita coisa, me oportunizando a conhecer e saber de alguns testes que nem todo mundo precisa e acaba, de certa forma, desconhecendo. Então, foi mais ou menos por aí que eu acabei gostando da bioestatística, né? Por outro lado, daí a diferença entre bioestatística e estatística, né?
De maneira geral, a bioestatística é uma aplicação da estatística para as ciências biológicas, ciências da vida, relacionado a essa área de conhecimento. Então, na sua essência, ela não tem uma diferença muito grande. Mas, como a gente sabe, cada aplicação exige suas especificidades. Então, apesar da estatística de base ser a mesma, cada área de conhecimento acaba se aprofundando em técnicas específicas, né? Então, as ciências biológicas, né? Até inclusive dentro das diferentes disciplinas, profissões, tem testes que são mais específicos ou não. Então, se é alguém da área da psicologia que vai desenvolver instrumentos, psicometria, vai trabalhar muito com um tipo de teste específico. Se é alguém que vai trabalhar com estudos populacionais, vai se aprofundar em áreas mais específicas, mas lá na sua essência ela acaba sendo a mesma coisa. Akira, em função do que eu já experimentei na minha vida de procurar áreas que não são aquelas específicas da educação física, eu formulei uma teoria, eu queria checar com você se você concorda. Para mim foi o seguinte, eu fiz o meu doutorado na engenharia e daqui a pouquinho eu estava, puxa, mas eu estou aqui na engenharia, não tem nada de educação física aqui dentro, e fiquei com um sentimento que eu estava diminuindo o que eu sabia da educação física, porque eu estava acrescentando conteúdos só de engenharia. Só que quando eu retornei para a educação física, eu tive a impressão, e fiquei muito contente, que aquilo que eu já sabia, ele ficou mais consolidado ainda, porque eu colocava ele à luz dos outros conhecimentos que eu tive e checava se a minha teoria batia ou não. Com você, quando começou a olhar tanto para essa área mais numérica, você teve esse mesmo sentimento? Olha, eu acho que esse é um sentimento que a gente acaba compartilhando muitas vezes, né? E acho que conforme se for trazendo o pessoal aqui, os colegas, os seus convidados e perguntar, eu acho que a tendência é eles sempre confirmarem. Eu tenho essa sensação também. Então, quando eu comecei a trabalhar muito com a pesquisa quantitativa, análise estatística, o que acho que acaba acontecendo com a gente é adicionando diferentes lentes, né? Então, acho que eu fico imaginando diferentes lentes que a gente põe para tentar entender e compreender o mundo. No nosso caso, áreas correlatas da educação física, né? Então, é isso que aconteceu, né? É mais ou menos como quando a gente olha um prédio, né? Com a minha lente de leigo, eu vejo janela, eu vejo porta, eu fico olhando onde que eu entro para subir. Mas se for um engenheiro, alguma coisa, ele já vai olhar de maneira diferente e a visão que ele vai ter já vai ser completamente diferente. Então, ele tem aquela lente técnica, né? Muito parecido com o pessoal os nossos colegas da área da saúde, né? Quando você olha alguém é, 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 fazendo um exame, alguma coisa, ele já vai além do que ele está enxergando ali, porque ele tem lentes diferentes. Então, a bioestatística, ela me trouxe essa percepção de ter uma nova lente que eu consigo entender com outras características, né? Ou seja, aqueles numerozinhos em cima representando o mundo, a vida, né? Então, acho que foi mais ou menos essa sensação que me deu, né? Então, eu vejo que esse estudo específico em áreas nos dão camadas e lentes distintas, né? Então, essa é a percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho após ter estudado isso. Sim, legal, que bom que as teorias estão razoavelmente parecidas, né? Ou iguais. Mas é que eu tenho muito receio de falar com você se é igual, se é parecido, se existe uma associação entre uma coisa e outra, se existe uma tendência. Porque essas palavras, na língua portuguesa, às vezes nós utilizamos, mas dentro da bioestatística existe um poder das palavras. Então você pode só dar uma dica para nós, por exemplo, uma tendência, ele está com uma tendência, ou tem uma associação entre. Você pode só esclarecer um pouco para nós o que é associação e o que é tendência? Posso, acho que é e eu acho que faz parte dessa lente, né? Quando a gente começa a estudar, né? Os alunos que eventualmente assistam essa nossa conversa aí,
a tendência nossa, né, de usar essas palavras quando a gente não tem essa lente é uma, né? Quando a gente veste essa lente, ela se torna mais criteriosa, né? O uso dessas palavras. E isso eu acho que eu até converso muito com os alunos em bancas de mestrado e doutorado. É essa terminologia que não necessariamente você vai usar no seu dia a dia, mas dentro do mundo acadêmico é o que te permite identificar o teu, não quanto você sabe, mas o quão específico você está, o quanto essa tua lente está bem ajustada, né? Então, na estatística e na bioestatística, a gente acaba tendo essa aplicação desses termos de maneira bem específica, né? Então, quando a gente fala em estatística de associação e relação, a gente está falando de duas coisas que poderiam ser usadas como um sinônimo, né? Associação, relação, quando as coisas se relacionam realmente. Mas, do ponto de vista estatístico, testar uma relação, testar uma associação, pode ser feita de diferentes maneiras. Por exemplo, encontrando diferenças, encontrando correlações, né? Então, de maneira geral, o que a gente fala que é uma associação? É quando você observa que existe uma diferença nos grupos, né? Isso a gente acaba fazendo até empiricamente, no dia a dia, né? Então, a gente observa assim, os atletas de vôlei, em média, tendem a ser mais altos do que as pessoas que não são atletas de vôlei, né? Então, parece existir uma relação entre fazer vôlei e a estatura, né? Seria esse o exemplo, né? Então, essa ideia, né, de existir uma relação se deu pela diferença das estaturas que você tem da população geral e das pessoas que jogam vôlei. Então, a associação, a relação, ela se dá dessa maneira, pelos testes de diferença, e uma maneira específica são os testes de correlação. Então, apesar de no dia a dia a gente usar o termo correlação como sinônimo de associação e de relação, na estatística, geralmente a gente usa o termo correlação para testes específicos que medem a relação ou associação entre duas variáveis que a gente chama de variáveis numéricas, né? Então, seria mais ou menos daí. Quando a gente fala de tendência, daí tem essa possibilidade, né, de aplicação dela, é que a gente observa uma tendência de que as coisas vão se repetindo, né? Ou as coisas vão aumentando, ou as coisas vão diminuindo. E isso tem testes estatísticos para identificar, né? Então, na estatística, a gente pode usar essa palavra de diferentes maneiras, mas a mais utilizada, pelo menos até onde eu conheço, é identificar assim, ó, as coisas estão aumentando, né? E a gente não sabe, a gente não consegue prever o que vai acontecer, mas pelo que a gente analisa dos dados, a tendência, ou seja, é muito provável que essa linha seja contínua e os dados continuem aumentando, né? Agora, na pandemia, né, esse termo ficou muito evidente, né? Então, existe uma tendência no aumento dos números de casos. Por quê? Porque 3 dias atrás aumentou, 2 dias atrás aumentou, de ontem para hoje aumentou, então a tendência é que amanhã também continue aumentando. Então, é nesse sentido que essas palavras acabam sendo utilizadas. Certo. E aí, Akira, colocando um exemplo, porque quando você disse sobre tamanho da amostra, é muito diferente a área que eu estou atuando e você. Por exemplo, na minha área, tem artigos em boas revistas que tem um N de 7 pessoas. Bem diferente. Sei que os cálculos seriam diferentes, mas com a luz da bioestatística, por exemplo, se eu estou lá numa introdução do trabalho, eu estou falando sobre envelhecimento. E aí, nós sabemos que a fisiologia vai mudando ao longo do envelhecimento, e isso, por exemplo, diminui a resposta reativa. E isso pode aumentar o risco de quedas. Nesse caso, se fosse utilizar alguma expressão da estatística, se eu quisesse falar, existe uma associação da idade com o risco de queda ou uma tendência, que tipo de teste que eu deveria fazer para poder usar essas palavras? Então, Dudu, quando a gente começa a falar desses aspectos descritivos, né, daí existe uma flexibilidade um pouquinho maior, porque daí a ideia também é que você faça que as pessoas compreendam, né?
Então, de maneira geral, o termo associação já seria suficiente, né? Então, essa é uma das formas que a gente poderia descrever, né? Nesse caso específico, quando a gente usa a palavra tendência, daí ela tende a ter uma diferença um pouquinho quando a gente usa tendência na parte mais estatística, propriamente dita. Então, nesses casos aí, quando a gente às vezes coloca tendência, é quando a gente tem uma certa insegurança de afirmar que houve uma associação muito forte, alguma coisa assim. Então, a gente usa o termo tendência como sendo algo mais próximo de, existe um direcionamento de que isso pode acontecer, né? E é provável que isso aconteça, né? Então, esse acaba sendo a maneira. Então, nesse sentido, nesse tipo de introdução, a gente acaba usando termos que não necessariamente são específicos da bioestatística, né? Apesar de geralmente a gente ter que ter o cuidado, né, de não misturar todas as coisas, né? Então, mesmo que a gente tenha uma flexibilidade um pouquinho maior, por exemplo, geralmente a gente não usaria o termo correlação, a não ser que o teste estatístico que tivesse indicado que maior idade esteja relacionado com uma menor reação, alguma coisa assim, tivesse sido testado por um teste de correlação, né? Então, nesses exemplos, poderia ser uma associação ou uma relação, né? Certo, Akira. Eu vou falar assim, vou dar um problema para você e vou dizer, você pode resolver usando o laboratório que você quiser, a amostra que você quiser. Então é só para a gente fazer um estudo para ajudar aqui a gente a se centrar um pouco. Eu sei que você também trabalha com envelhecimento, eu estou trabalhando. Imagina o seguinte, que eu fale para você. Na cidade tem calçadas com muito degraus, com a raiz da árvore. Todos esses degraus aumentam o risco de quedas. Dentro de instituições de longa permanência também pode ter degraus no final de um corredor, algo assim. Como que eu poderia mostrar isso de uma maneira que ficasse claro que isso de verdade aumenta o risco de quedas de um idoso? Bom, uma das formas que nós poderíamos fazer isso, e acho que é importante para o pessoal que está assistindo, que não tem tanta proximidade com a pesquisa, todo estudo que vai testar a relação entre variáveis com uma abordagem quantitativa, usando a estatística, como eu comentei, tem que testar as variáveis. Então, primeiro ponto, a gente tem que ter uma variação naquilo que a gente quer avaliar. Então, partindo desse princípio, a primeira coisa que a gente deveria ter e principalmente com base na epidemiologia, né, a gente deveria ter pessoas ou idosos que residem ou que estão expostos a ambientes que tenha, por exemplo, uma maior quantidade de degraus, obstáculos e irregularidade, e um grupo de idosos que não estivesse expostos a essas condições. Então, aí eu teria esse primeiro aspecto de fato ter uma variável. Então, a variável a gente poderia aqui, para fim didático, chamar assim de obstáculos para caminhada. E daí ela é composta pela presença de degraus, de calçadas irregulares, de tapete solto no chão, uma ponta de um tapete que fica para cima, um taco mal colocado. Então, quanto mais tiver isso, maior é essa variável, né? Tem um número maior. E quanto menor, de preferência zero, seria a variável com menor quantidade desses aspectos. Então, essa variável a gente pode ter ela de várias maneiras, mas poderia ser o número de barreiras que o idoso tem ao caminhar no dia a dia dele. Então, essa seria. Então, a gente tem uma variável. A segunda variável que nós precisaríamos seria com relação à queda dos idosos. E aí que geralmente está a dificuldade nos estudos que trabalham com as quedas, né? Para a gente saber, para capturar essa queda, a gente tem que acompanhar os idosos, né? O Dudu sabe disso, e apesar das quedas serem comuns entre os idosos, ela também não acontece assim todos os dias, a todos os momentos, com todos os idosos. Então, precisaria de um grupo de idosos e a segunda variável, então, seria os idosos que caem, que sofreram uma queda, e os idosos que não sofreram uma queda. Então, note, a gente tem duas variáveis, uma, número de obstáculos, a outra, queda, que pode ser o idoso caiu ou não,
né? E aí sim a gente consegue ter uma relação ou testar uma relação entre, será que os locais onde os idosos que tenham mais barreiras para caminhada, será que os idosos que residem nesses locais de fato apresentam um maior número de quedas? Então, esse poderia ser o delineamento, né? Essa é do ponto de vista bem epidemiológico. A gente poderia ter em que eu não manipulo nada, né? Eu só estou observando, né? Do ponto de vista de intervenção, eu poderia pegar um grupo de idosos, né? E deixar eles em uma semana em um ambiente que não tenha nenhum obstáculo, depois deixar eles em uma semana em um local que tenha muito obstáculo e ver se na semana em que eles ficaram num local que tem muito obstáculo, eles caíram mais. Mas parece notório que isso seria, do ponto de vista ético, né, e de cuidado com os participantes do estudo, inviável, né? Eu não vou expor um idoso a uma situação que eu sei que ele pode se machucar, pode se fraturar. Então, por isso que as pesquisas que poderiam ser feitas, como o professor Eduardo colocou, elas tendem a ser pesquisas em que eu observo, né? E essas pesquisas, quando a gente fala de epidemiologia, são as pesquisas observacionais. Então, seria mais ou menos essa a estrutura básica da pesquisa, e daí, a partir daí, a gente poderia se aprofundar, né, nos aspectos de medição, de seleção dos idosos, quantos idosos precisaríamos, por quanto tempo teríamos que acompanhar eles e assim por diante, né? Então, essa seria a minha sugestão básica de desenho de estudo, Dudu. Bem legal, Kira. Agora o que eu queria, continuando nessa linha, porque a biomecânica ela vai fazer uma intervenção e nós colocaremos o idoso numa situação que vai aparecer um obstáculo para ele e corre o risco que ele caia mesmo. Por isso que a gente tem que ter um laboratório todo preparado para sustentá-lo após a queda. Mas nós forçaríamos essa situação. Aí, o que eu queria perguntar para você é porque eu já ouvi pessoas falando, mas de verdade eu não li isso nos artigos, sobre a validade ecológica. Isso é um termo que você utiliza no seu dia a dia, porque uma coisa é que obviamente não se faria por questões éticas, expor o idoso a uma situação de risco de queda só para ver se ele vai cair ou não. Agora, se você leva no laboratório, não sei se você já visitou o nosso laboratório na PUC, é tudo diferente. Tem muitos fios, tem câmeras na parede, não é o local do dia a dia de uma pessoa, e que isso teríamos muitas variáveis que iriam distrair toda a parte de consciência e de capacidade dele de equilíbrio. E aí nós teríamos um erro. Isso, a gente tem algumas questões, né? Porque, bom, basicamente na pesquisa a gente tem extremos bem distintos e claros, né? Os estudos que a gente tem uma validade interna muito grande, né? O que é a validade interna? É a capacidade da gente controlar tudo que for possível e deixar variar apenas aquelas duas variáveis que nos interessam, que são a que a gente está testando a relação. Mas se isso fosse possível, e dificilmente é possível, mas a gente tenta controlar o máximo de coisas que a gente consegue, se a gente controlar tudo, esse ambiente fica tão bem controlado que ele deixa de refletir, como o Eduardo comentou, o mundo real, né? Então, às vezes, dependendo da relação que a gente vai testar, ela se aplica naquele momento, né? E a gente acaba falando, que legal, existe essa relação. Quando a gente vai ver no mundo real, tenta transpor esse experimento para o mundo ou com características mais próximas do real, ela acaba perdendo a sua característica. Por quê? Porque daí essas duas variáveis que se relacionavam de uma maneira, quando você deixa outros fatores afetarem, se interrelacionar, ela acaba perdendo essa característica, ou não sendo exatamente da maneira como eu esperava, né? Isso acontece muito na pesquisa básica, né? A gente vivenciou um pouquinho disso, né? Lá no laboratório, quando você isola tudo, as coisas parecem que funcionam. Quando você transporta o ambiente clínico e testar em pessoas, a pessoa viva ali,
isso acaba não acontecendo, né? Então, um pouco disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala de essa questão, o termo ecológico, né, essa validade ecológica, a gente está falando de estudos em que a gente tenta trazer, né, para o mais próximo do real, para justamente testar a validade desse estudo no ambiente mais próximo do que seria o ambiente real. E daí a gente sempre vai ter os dois polos que eu comentei, e os prós de um são os contras de outro, né? Então, quando você aproxima muito do mundo real, você diminui, né, essa limitação de controlar tudo e você vê exatamente como ele funcionaria num ambiente, no mundo, né? Mas você perde o controle, então nem sempre você sabe se está tudo controlado, o que está se interrelacionando e assim por diante. Por outro lado, quando você leva lá para o ambiente mais controlado possível, você tem certeza, não é certeza, mas você tem mais evidências de que aquelas relações acontecem como você está observando, mas você não sabe exatamente se isso vai se aplicar no mundo real. Então, são esses dois pontos, por isso que a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e os estudos epidemiológicos, principalmente na área da saúde, são tão importantes, né? Porque a pesquisa epidemiológica é aquela pesquisa de campo, que vai ver o que acontece na vida da pessoa, no dia a dia, observando. E a pesquisa experimental, básica, aplicada lá, vai olhar lá desde a célula, no máximo de controle possível, até os mecanismos fisiológicos e tudo mais. Então, e aí a gente conecta as coisas a partir dessa compreensão. Então, seria mais ou menos isso. Então, a validade ecológica seria essa capacidade da gente aplicar, né? Você fala, ó, é válido esse resultado do ponto de vista de que no mundo real isso poderia se repetir. Akira, falando em mundo real, você pode falar, para quem não conhece bem esse termo, o que é caminhabilidade? Porque, assim, só relembrando a todos, nós estamos falando de um assunto que vai impactar e vai nos ajudar a entendermos melhor os trabalhos que estão também relacionados ao envelhecimento. Então, a caminhabilidade, você pode dar uma dica do que é isso? E daí eu já queria fazer o gancho para uma próxima pergunta que eu já vou deixar aqui para você, que é a seguinte: existe influência dessa tal de caminhabilidade para que as pessoas comecem a se movimentar mais? Essa é uma excelente pergunta, né? Exatamente, não exatamente, mas faz muito do que eu estudo, né? Ou seja, o nosso grupo de pesquisa ele foca muito em como é que o ambiente urbano pode afetar o estilo de vida das pessoas, e dentre uma das características do estilo de vida que a gente sempre focou muito foi na prática de atividades físicas, né? Então, o termo que o Eduardo comentou, que é caminhabilidade, ele vem do inglês, né, que eles chamam de walkability, né? E por muito tempo a gente até não sabia exatamente como traduzir, porque é um termo que não foi desenvolvido no contexto brasileiro, né? Foi desenvolvido num contexto norte-americano, né? Bem específico, mas ele se remete às condições do ambiente de facilitar e ser atrativo para que as pessoas possam fazer as atividades delas do dia a dia caminhando, né? Então, se a gente pensar o que me faz caminhar mais frequentemente e o que me instiga, me estimula e me permite, né? Não é só me permitir, mas também tem que ser atrativo, né? Então, diante desse conceito, os estudos, principalmente oriundos de países como Austrália, Estados Unidos, um pouquinho da Europa, mas mais nesses dois países que eu comentei, Estados Unidos e Austrália, até alguns países, algumas locais do Canadá, eles traziam assim que aquele subúrbio clássico dessas regiões que só tem domicílios, as ruas não são bem conectadas, a densidade residencial é baixa, as pessoas não têm por que sair para caminhar, né? Não tem um serviço próximo que ele precise, né? Que seja a uma caminhada de distância. As ruas não permitem um acesso fácil,
por ter uma densidade residencial baixa, você não vê muitas pessoas caminhando na rua, né? Então, essa série de fatores geralmente acaba dificultando com que as pessoas saiam para caminhar, né? Ou não estimule, ou não permita, né? Então, as evidências oriundas desses países deixaram bem claro que locais com essa característica faz com que as pessoas utilizem muito mais o automóvel como um veículo de um meio de transporte, né? Bom, quando nós tentamos aplicar esse conceito aqui em Curitiba, nos nossos estudos, com adultos nós encontramos uma relação bem próxima em Curitiba, mas Curitiba, de certa forma, parece ser um caso um pouquinho atípico no Brasil e na América Latina como um todo, porque o mesmo resultado a gente não conseguiu observar em outras regiões, como a Colômbia, no México, em outros centros que realizaram estudo com metodologia parecida. Então, de maneira geral, parece que aqui em Curitiba a gente consegue observar esse efeito. Entre idosos, a gente não tem isso muito claro, tá, Dudu? A gente ainda está realizando algumas análises preliminares, mas entre idosos, até o momento, a gente não conseguiu evidências ainda de que o walkability seja a característica que esteja afetando a forma que eles caminham. Porém, um dos pontos interessantes para a gente comentar, né, é que o walkability tem esse conceito, né, de ser um local atrativo, que permite. E dentro desse conceito, a forma de você operacionalizar ele, medir as coisas, ele pode variar consideravelmente, né? Então, a gente pode ter uma perspectiva numa visão mais macro, né? Então, olhando a conectividade das ruas, a densidade residencial, um aspecto que a gente chama de uso diversificado do solo, de ter mais comércio, mais serviços, mais empregos próximos de onde as pessoas moram, para que eles possam fazer as coisas a pé. Porém, a gente tem um aspecto mais micro, que a gente chama do ambiente, que daí seria calçadas, travessia segura para os pedestres, né? Um exemplo que a gente tem, que acontece muito aqui no Brasil, por exemplo, o sinaleiro para idosos atravessar. Não dá tempo, pela velocidade de caminhada dele, 10 segundos às vezes não é suficiente para ele atravessar uma avenida. Então, tudo isso são aspectos que é difícil da gente medir e que a gente ainda não conseguiu incorporar completamente nos nossos estudos. Mas são aspectos que talvez, se a gente conseguisse levar em conta, a gente observasse uma relação maior e que todos esses aspectos cabem muito bem nesse conceito de caminhabilidade. Parece que eu vou trocar o assunto completamente, que eu estou perdido, descontextualizado, mas eu vou falar. Recentemente eu vi um documentário com um agente da KGB, que era a agência de espionagem russa. E isso de verdade existiu lá na década de 80, na Guerra Fria, tanto os russos quanto os americanos. Mas tudo isso porque ele falou rindo, ele disse assim: nos dias de hoje, as pessoas utilizam um rastreador por conta própria. Antes nós tínhamos que colocar na roupa da pessoa, colocar no carro, e agora todo mundo utiliza o celular por aí, por livre e espontânea vontade. Ele dava risada, como ficou fácil para espionar alguém. Bem, não estamos falando em espionar, mas eu queria lhe perguntar o seguinte: o celular, ele tem um acelerômetro. Se alguém fizesse um aplicativo para esse celular desse idoso que pudesse medir dados de acelerometria, o que a gente conseguiria? E o GPS do celular também. Se esse idoso estiver andando com um celular que tem acelerômetro e GPS, o que a gente consegue trazer de informações? Do ponto de vista de pesquisa, esse é o nosso, nesse momento, né, é o nosso sonho de consumo, né? Quando a gente avalia a relação entre ambiente e o comportamento, né, onde as coisas acontecem é fundamental, né? Essa é a variável de interesse, mas como o Dudu comentou, não faz muito tempo que essa tecnologia está disponível, que a gente não precisa ir lá e colocar o chipzinho na pessoa para rastrear ela, né? Então, nós já temos uma série de aplicativos, né, que faz essa atividade, mas do ponto de vista de pesquisa, esses aplicativos eles não são abertos para nós, né? Então,
por exemplo, ele gera o gasto energético, a posição, mas eu não sei de onde veio esse cálculo de gasto energético e as empresas tendem a não abrir isso, porque é justamente aí que elas conseguem manter o aplicativo delas, né? Então, o que tem ocorrido nos últimos anos é o desenvolvimento de alguns aplicativos para pesquisa, né? Em termos de celular. Até na semana passada teve o Congresso Latino-Americano de Pesquisa em Atividade Física e Saúde e uns colegas da Colômbia estão desenvolvendo já um aplicativo que faz justamente isso. A grande vantagem de ter esse aplicativo desenvolvido por pesquisadores é que a gente tem acesso a esses dados, né? Não adianta a gente ter os aplicativos que já existem disponíveis se a gente não pode acessar eles da maneira que a gente precisa acessar. Por exemplo, para saber minuto a minuto, dia a dia e assim por diante. E ainda, o mais importante, né? É ter o consentimento das pessoas de que a gente vai usar esses dados para fins de pesquisa, né? Então, essa é a parte importante, né? Mas nós já temos alguns estudos que utilizam esses dados, né, que foram disponibilizados por empresas, né, e só para exemplificar, né, o próprio controle de movimentação populacional foi realizado agora durante a pandemia, né, justamente usando dados das operadoras de celular, ou seja, quando os municípios faziam os lockdowns, né, os pseudo-lockdowns, uma das estratégias para ver a adesão a essa medida era justamente identificar a movimentação dos celulares no município, né? Então, do ponto de vista de pesquisa, é algo que a gente deseja muito. Como a gente não tem ainda isso disponível, o que o nosso grupo tem feito é justamente usar o acelerômetro, a gente entrega o acelerômetro na nossa pesquisa para os participantes, e um GPS portátil. Porém, né, como são aplicativos, né, instrumentos diferentes, depois cabe a nós fazer todo o processamento, fazer o pareamento dos dados, né, segundo a segundo, a cada 15 segundos, ver qual que é a posição XY, qual que foi a aceleração que ele teve, para saber a quantidade de movimento, e a partir daí processar para ter como a gente comentou da bioestatística, né, ter um número lá que represente o que a pessoa fez ao longo de, por exemplo, uma semana. É interessante, né? Porque não adianta ter o número se depois você não sabe interpretar e para que serve esse número, né? Então, quando a gente sai da nossa área para entender um pouco dos números, quando a gente volta, a gente fica mais forte ainda, né? Eu acho que é um pouco próximo, desculpa, Dudu, mas do que quando vocês têm lá um sinal, né? Tem um sinal que, para quem não entende, vai ver que é um monte de rabisco. Após uma série de processamento, ele sai um gráfico super bonitinho que você consegue identificar lá onde que teve a ativação do músculo, quanto tempo ele teve de ativação. E assim. Então, acho que é muito próximo a isso, né? E, Kira, a gente está chegando mais próximo do fim. Eu queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte, do fim da nossa entrevista, né? Não da nossa vida. Espero que não seja. Então, é assim, com a pandemia, será que agora vem uma palavrinha que eu quero que você explique para nós essa palavrinha, na luz da bioestatística, para ver se eu não estou falando errado. Com o aumento da pandemia, o que aumentou? O sedentarismo ou a inatividade física? Você pode dar uma luz para nós sobre isso? Olha, bem interessante essa pergunta e acho que é um ponto, uma oportunidade legal para a gente esclarecer, né? Apesar de, por muito tempo, na nossa área, né, na atividade física, na educação física, nós considerarmos que a pessoa inativa ou a pessoa ativa não era sedentária, isso foi algo aceitável por muito tempo e considerado como algo possível. Nos últimos anos, né, o que as pesquisas têm evidenciado é que talvez adotar esses dois conceitos como um sinônimo não seja a forma mais adequada. Ou seja, atualmente a gente considera que atividade física e
sedentarismo não são lados opostos de uma mesma moeda, ou seja, se eu sou ativo, eu não sou sedentário, e se eu sou sedentário, eu não sou ativo, né? Não é essa a lógica. Na verdade, é um pouquinho mais complexo que isso. Então, o que se tem por definição? Por definição, o que é o sedentarismo, né? É o que eu e o professor Eduardo agora estamos fazendo. Atividades com baixo gasto energético, geralmente na posição sentada ou inclinada, né? E durante o momento em que nós estamos acordados, tá? Então, se tiver um exemplo bom, é tempo sentado, né? Tempo sentado, sentado é o exemplo clássico de comportamento sedentário. Bom, o que é ser fisicamente ativo, né? As atuais recomendações indicam e sugerem que a gente deveria acumular ao longo da semana 150 minutos de atividade física moderada ou vigorosa, né? De maneira específica, né? 150 minutos de atividade física moderada, né? Para ser considerado uma pessoa fisicamente ativa, né? Então, diante dessas características, o que se observou, né? É que durante o dia eu posso cumprir essas recomendações, por exemplo, em 5 vezes na semana eu faço 30 minutos de corrida, então eu vou cumprir com 150 minutos, mas terminei esses 30 minutos de corrida, volto para minha casa, fico sentado e fico lá 7, 8, 9, 10 horas sentado, muitas vezes até com poucas pausas, né? E isso acabaria resultando justamente nesse aspecto que eu estava comentando, que a pessoa é fisicamente ativa, porque ela cumpre a recomendação, mas ao mesmo tempo ela é extremamente sedentária, porque ela gasta um grande tempo sentado, né? Então, nesse sentido, a gente considerou que as pessoas podem adotar, e do ponto de vista de saúde, tem sido observado que mesmo quando você faz alguma atividade física ou cumpre as recomendações, se você fica muito tempo sentado, isso tem impacto na sua saúde, na sua condição de saúde. Então, atualmente já tem sido considerado comportamentos distintos, inclusive com os fatores que levam a pessoa a ficar sentada não sendo o mesmo que leva a pessoa a ser fisicamente ativa, né? Então, dito isso, a atual pandemia provavelmente, e os dados têm mostrado, teve impacto nos dois, né? E infelizmente de maneira negativa nos dois. Ou seja, as pessoas passaram a fazer menos atividade física e, consequentemente, a cumprir menos os critérios estabelecidos, né? De 150 minutos de atividade física moderada e, ao mesmo tempo, ficar mais tempo sentado, né? E, então, é bastante provável, né, que no futuro, além das consequências que nós tenhamos aí da própria doença, né, que gerou essa pandemia, a gente tenha também um aumento, né, nos problemas decorrentes do sedentarismo, né, tempo sentado que a gente fica, e também da inatividade física, aumento de doenças que geralmente estão associadas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, risco cardiovascular e assim por diante, obesidade e tudo mais, né? Então, essa é muito provavelmente a relação que nós provavelmente vamos observar, né? A tendência, né, seria basicamente essa aí. E agora eu estou com medo de falar a palavra tendência, porque a última pergunta, falei, mas ele já falou sobre tendência agora. Akira, eu gosto de, na minha última pergunta, vai um pouco da intuição de quem está me respondendo. O que você enxerga de estudos futuros? Sei lá se eu posso usar a palavra. O que tem de tendência aí pela frente que a gente já poderia ligar o radar e mirar nela? Eu vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu fiz um curso faz uns 6 anos com um professor que ele me disse assim, que existia uma tendência a aumentar o estudo com mulheres, porque as mulheres foram bastante negligenciadas em algumas áreas, porque tem ciclo hormonal, então tira do estudo que é mais fácil com o homem, essas coisas, e que ele falou, tem uma tendência agora de amostras eminentemente femininas. Então,
Claro que eu não estou perguntando esse assunto específico para você. Agora, na sua área, o que você enxerga? O que está vindo de novo? Porque, quem sabe, respinga para nós também, né? Olha, é uma pergunta de 1 milhão, né? Então, ao meu ver, assim, da maneira como eu vejo que as coisas estão se movimentando, tem algumas necessidades, né? Então, as necessidades são aquilo que nós deveríamos fazer, né? E que geralmente essas necessidades podem favorecer ao que tende a ocorrer, né? Na minha área de pesquisa, de maneira específica, quando a gente fala de ambiente, né? E o impacto disso na vida das pessoas, e como você também comentou, o acesso a essas tecnologias que nos permitem localizar onde as pessoas estão, até identificar o nível de atividade física delas. Eu acho que uma tendência que possa existir aí é o que nós chamamos de estudos experimentais, né? Na tua área você trabalha muito com isso, né? Mas a gente tem uma área específica que a gente chama de experimentos naturais. Ou seja, tem uma característica muito parecida com o estudo experimental, que tem um grupo que é exposto ou que sofre intervenção, e um outro grupo que não sofre, né? Mas no caso do experimento natural, isso ocorre quando eu não tenho essa capacidade de intervir, mas eu sei, ou de alguma maneira essa intervenção acontece, né? Eu vou só para tentar explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, né? A gente poderia pensar num estudo experimental para saber qual que é o efeito do, do isolamento social nas pessoas, né? Você falar para a pessoa ficar em casa. Daí você poderia fazer, um grupo vai fazer, outro grupo não vai fazer. Mas, infelizmente, né, nos últimos, basicamente, 2 anos, isso aconteceu naturalmente. A natureza nos deu essa condição. E daí, se eu tenho maneiras de monitorar isso, por exemplo, usando os dados de celulares, alguma coisa, isso eventualmente pode ser um experimento natural, ou seja, eu tenho alguns momentos em que ocorreu o isolamento social, que todo mundo teve que ficar confinado, tem alguns momentos em que as pessoas não tiveram que ficar confinados, tem o antes da pandemia, tem o depois da pandemia, então uma série de situações que eu posso usar para testar essa hipótese de qual seria o impacto, por exemplo, do isolamento social na vida das pessoas, em diversos comportamentos e assim por diante. Então, uma das tendências que eu acho que é uma necessidade e eu acho que é uma tendência na minha área é justamente com essa possibilidade de ter acesso a dados de celular, de comportamento das pessoas, é termos experimentos naturais. Na minha área, o que seria isso de maneira interessante? É eu saber uma obra, por exemplo, a implantação de ciclovia, de criação ou reestruturação de um parque e ver o impacto que isso tem na vida das pessoas, tendo um grupo que vai ser exposto a essa intervenção, provavelmente as pessoas que residem próximos, e um grupo que não vai ser exposto, provavelmente um grupo que mora longe de onde essa intervenção vai ocorrer. Então, isso é o que a gente chama de experimento natural, né? Parece um experimento, mas as coisas ocorreram naturalmente e o pesquisador tenta ter o máximo de controle possível, mas obviamente parece que, e fica evidente que ele não vai ter um controle tão grande assim. Então, eu acho que uma das tendências na nossa área de ambiente, comportamento, ambiente, atividade física é essa. Conhecer um pouquinho melhor o impacto através desses experimentos naturais e que tem um papel fundamental porque nos permite, daí sim, nesses termos mais específicos, ter maior ideia ou ter mais evidências de que essa relação é de fato de uma influência, né? Ou seja, é o ambiente sendo modificado que resulta no comportamento, numa mudança do comportamento das pessoas. Estudos que não têm essa característica de experimento natural, alguma coisa assim, eles não necessariamente permitem a gente afirmar isso. Eles nos permitem identificar que as coisas são relacionadas.
Agora, quem influenciou quem causou o quê, a gente muitas vezes não consegue identificar. Então, ao meu ver, essa é uma necessidade e eu acho que essa vai ser uma tendência com a facilidade de acesso aos dados das pessoas. Conversei hoje de tarde com o professor Akira, um parceiro de PUC e da banda dos professores. Então, o Akira é o baixista da banda dos professores, eu sou o guitarrista. Então, a gente tem muito assunto para conversar. De música é muito divertido, mas quando nós falamos dos assuntos acadêmicos também é muito interessante, porque a gente tem que estar antenado em tudo, um olho no peixe, um olho no gato. O tipo de pesquisa que eu faço é diferente do Akira, mas se a gente pensar assim, para que eu pesquiso? Porque eu quero melhorar de alguma maneira. Melhorar o quê? Bom, no meu ponto, no que eu estou fazendo, a qualidade de vida de idosos ou de pessoas com doenças neurodegenerativas, bom, então, se a gente tem um mesmo foco, a gente tem que aprender a olhar todos os horizontes, porque a multidisciplinariedade é a mais importante nesses aspectos. Por isso, eu julguei super importante e agora me certifico que eu acertei mesmo. Esse era o caminho que eu gostaria que quem está aqui nesta reunião soubesse desse tipo de assunto. Então, Akira, obrigado pelo seu tempo em ter conversado conosco. Foi bem legal. E ficamos por aqui, né? Terminou. Eu agradeço que teve o pessoal que escreveu algumas coisas no chat, só que não rolou de eu ficar falando na hora ali, mas eu só vou aproveitar uma. Já terminou, mas só aqui, só para ver se o que o Cauê falou, ele falou certo ou ele falou errado. Aí que está a questão. Agora eu vou pegar o Cauê no pulo. O Cauê falou sobre o exemplo da vacina, quando dá certo no laboratório, mas depois, quando vai aplicar para todos, de repente não. É isso mesmo, Akira? Ele falou certo. Exatamente, tem uma série de tratamentos e agora eu tô também trabalhando com os colegas da pesquisa básica mesmo ali do PPGCS, né? Então, assim, tem muita coisa que eles trabalham em bancada, né? Que eles dizem, né? O termo que eles usam, né? Ou seja, no laboratório, nas análises bioquímicas ali, e que quando você faz esse ambiente controlado, ele mostra algumas relações. Por quê? Porque você isolou a célula, você colocou o componente ativo e ela demonstrou que naquele ambiente in vitro funciona, mas é claro que isso varia muito, mas a expectativa é que algo próximo de 5 a 10% do que se observa nesse ambiente possa ser transposto para o ambiente clínico, né, para o modelo em vivo, né? Então, as vacinas são um exemplo desse, né? Elas começam lá na bancada com os testes, né? Muitos testes, muitas possibilidades são realizados, né? Mas infelizmente poucos acabam se comportando da maneira como se esperava, né? Porque o ambiente é tão controlado ali e uma célula responde de uma maneira. Agora, uma célula circundada de outras células dentro de sistemas e tudo mais é completamente distinto. Então, seria nesse sentido mesmo, né? E alguns tratamentos que foram preconizados para nós como possíveis tratamentos para a Covid-19 é um dos exemplos, né? In vitro funcionou muito bem, mas infelizmente na hora que a gente transporta para o ambiente clínico, com pessoas mesmo, o comportamento não é bem isso que a gente gostaria, né?